Fala, Máquina Britão aqui. No vídeo de hoje eu quero falar como você pode atender um paciente vítima de um TCE num cenário precário, ou seja, você está trabalhando num lugar que você não tem tomografia, por exemplo, e você precisa conseguir manejar bem esse seu paciente. Essa é uma das coisas que eu já tive a oportunidade de conversar com vários dos nossos alunos sobre isso, porque, né, ao longo desses 5 anos de PS Zerado, né, esses mais de 4.000 alunos dentro do programa, a gente tem um pessoal que trabalha nas grandes cidades, que trabalha em hospitais que tem uma estrutura muito boa, mas temos muitos colegas, muitos alunos que estão hoje dando plantão no interior, médico único, em locais que eles male têm ali um laboratório e um exame de imagem e eletro ao longo do dia, o tempo inteiro, mas muitos não conseguem pedir ultrassom, não conseguem pedir uma tomografia, e a gente sabe que para algumas patologias realmente essa possibilidade propedêutica, tanto para confirmar quanto para descartar algum diagnóstico, ela se torna realmente algo imprescindível, principalmente na medicina de hoje, onde ela é muito apoiada nesses protocolos, nesses fluxogramas, onde o exame complementar tem uma importância muito grande, tá? Então, sem entrar muito em detalhes sobre isso, vamos falar verdadeiramente sobre o TCE, né? Recentemente eu tive a oportunidade de ver um caso como esse, de um aluno. Ele me contava exatamente sobre o que aconteceu. Era um paciente que estava, né, dirigindo um trator, e aí tudo bem, eu não sei exatamente o que ele estava fazendo ali, né? Realmente não perguntei, mas ele teve um acidente no barranco, o trator virou, imagino que seja coisa muito pesada, grande assim, e ele fez um TCE dentro daquela cabine. Talvez se fosse um carro, se ele tivesse rodado sei lá, um Renault Kwid, né, um carrinho pequeno, assim, como ele me falou, um barranco pequeno, talvez não teria feito um TCE tão grande, estaria de cinto, talvez não teria nem causado um acidente tão grande. Mas por um trator, a cinemática do evento, a qualquer velocidade, se torna um evento de grande monta. E esse paciente fez um TCE dentro do carro, foi removido e foi levado para a unidade mais próxima de atendimento, onde estava esse meu aluno atendendo. Então, nesse cenário, sem exame ou com exame, a gente deve conduzir o paciente da mesma maneira. A condução é o ABCDE do trauma. Essa é a melhor maneira que você deve sistematizar os seus atendimentos. Então, quando você entrar com um paciente como esse, você vai avaliar a via aérea, depois ventilação, circulação, neurológico, e expor o paciente para ver ali, prevenir hipotermia, né, para ver se não tem outros tipos de lesões. É claro que isso se dá de modo muito simultâneo, né? E ele contava para mim que o paciente chegou lá, ele estava assim, acordado, só que ele estava confuso, ele não conseguia contar exatamente o que tinha acontecido, e ele relembrava várias vezes ao médico que eu atendia, o que tinha acontecido, que ele havia capotado do caminhão, que ele havia caído. Então, a cada 10, 15 minutos, é como se ele estivesse revivendo aquela entrada dele no hospital. Então, caracterizava ali uma característica, né, um evento neurológico, né, um TCE com manifestação neurológica, e só pela confusão mental, ou seja, um Glasgow que a gente poderia colocar de 14 aqui para esse paciente, já nos faz imaginar um paciente que se beneficiaria de uma tomografia. Porém, esse meu colega não havia possibilidade dele fazer uma tomografia. Nesse cenário, a primeira conduta que a gente deve ter é o quê? Controlar, né, e prevenir as principais complicações. Vamos lá. Quais são as principais complicações que esse paciente pode ter? Ele pode estar tendo um sangramento. Se ele estiver tendo um sangramento, qual que é o risco? Um efeito de massa. O efeito de massa vai fazer com que até certo momento, né, haja um sistema de compensação. Uma hora ou outra não vai dar para compensar mais, e esse efeito de massa comprime o cérebro, podendo causar uma herniação, e aí a gente sabe que o cenário pode ficar muito desfavorável. Então a gente tem que estar muito atento, né, com essa possibilidade. Então, se é essa a minha preocupação, como que eu consigo prevenir e controlar esses danos? Uma maneira, garantir uma boa oxigenação. Isso você vai ter nesse cenário precário. Então, não deixe esse paciente desaturar, obviamente, se for necessário. Claro, se for um TCE grave, né, com Glasgow ali menor do que 8, você vai entubar esse paciente. Tá bom? De 8 para baixo, você vai entubar esse paciente. Outra coisa, controle pressórico. Um paciente como esse, ele não deve ter a sua pressão arterial sistólica, a pressão arterial média, baixa. Porque lembra que a pressão de perfusão central, a pressão de perfusão cerebral, ela depende
de uma subtração entre a PAM, a pressão arterial média, menos a pressão intracraniana. Então, se a pressão intracraniana, pelo efeito de massa do sangramento, ela está aumentando e a minha pressão arterial média diminui, obviamente que eu não vou ter perfusão, né, necessária cerebral. Esse paciente vai ter um prognóstico ainda mais desfavorável. Então, esse paciente precisa de uma PAM estável. Então, não deixe de controlar a pressão do seu paciente, por exemplo, com, né, cristalóide, se for necessário, ou até mesmo droga vasoativa. Tá certo? Esse é um primeiro cenário. Terceira coisa, interconsulta rápida com um neurocirurgião. Beleza? Como tu vai fazer isso? Olha, você pode fazer uma ligação para algum centro de maior complexidade e pedir um parecer. Mesmo você estando no SUS, mesmo isso não estando exatamente nos planos da sua unidade, mas você pode fazer isso, tá bom? Segunda coisa, acionar realmente o sistema de transferência da sua unidade. Olha, vaga zero, não é vaga zero, vai para o hospital não sei da onde, como é que vem, a ambulância não vem, vai junto, ou seja, isso aí também você vai ter que fazer. Beleza. A partir daí, realmente, seguir a orientação, caso você tenha conseguido, de um neurocirurgião, para a interconsulta, encaminhar esse paciente no cenário mais estável possível. Beleza? Tá bom, Britão, entendi isso aí. Agora, e se meu paciente não tiver indicação, por exemplo, como este paciente tinha, de tomografia e de interconsulta? Por quê? Se eu estou num cenário precário, eu sou o clínico, eu sou o generalista que está atendendo, meu paciente precisa de uma tomografia que eu não tenho, ele também precisa de uma interconsulta. Mas imagina num cenário, então, que meu paciente não precisa de uma tomografia e talvez não precise de uma interconsulta. Então você tem, por exemplo, um trauma comum, um trauma típico, caiu da laje, bateu a cabeça, porém o paciente está acordado. Não perdeu a consciência. O paciente não tem um sinal neurológico, por exemplo, ele não está com uma dor desproporcional na cabeça, ele não está vomitando, ele não tem um déficit focal, ele não perdeu consciência, né, como eu havia dito, o Glasgow dele é normal. Ele não faz uso de anticoagulante, sei lá, algo que poderia aumentar o risco aqui desse paciente. E aí, como tu faz? Esse paciente não tem indicação de tomografia, beleza. Uma maneira que você pode fazer, por exemplo, para conduzir bem esse caso, é dar um tempo, é dar uma janela de observação neurológica para esses pacientes. Dependendo do lugar que a gente está, pela condição social do paciente, fica muito atento a isso. Você chegar para ele e falar, imagina, caramba, você chegar para um morador de rua e falar que ele precisa ficar em vigilância neurológica, vai conseguir fazer isso. Ou seja, esse paciente deve ficar onde? Na unidade de saúde. Então, como você pode fazer? Porque a deteriorização do Glasgow pode acontecer nas primeiras 2 horas, pode acontecer nos próximos 30 minutos. Uma cefaleia que está realmente razoável ali pela pancada, pode não resolver com uma dipirona, não resolver com um tramal, por exemplo, você falou, caramba, tem alguma coisa errada. Por que esse paciente mantém um quadro de dor? Entende que a observação ela se torna, né, imperativa aqui? Então, você pode manter o seu paciente em uma vigilância neurológica de 6 a 9 horas. Paciente que não evolui, que não piora, que não há um novo sinal, que não apresenta nenhum sinal neurológico nesse intervalo, é um paciente que poderia ser liberado para casa. Beleza? Dessas 2 maneiras, você consegue manejar tanto o paciente que precisa de uma interconsulta, de uma tomografia, quanto aquele paciente que está, às vezes, um pouco na dúvida, teve uma queda um pouco acima do normal, né, um acidente com um pouco mais energia, porém, não apresenta nenhum sinal neurológico, é um paciente, às vezes, que eu tenho uma preocupação social, não sei se ele vai conseguir seguir ou não essa orientação, como que eu vou fazer? Mantenha o paciente ali em vigilância neurológica, beleza? Se você curtiu esse vídeo, então faz o seguinte, clica aqui, comenta, né, neste vídeo, conta pra mim qual outro tipo de patologia você gostaria de que eu discutisse com você num cenário precário e não deixe de compartilhar e curtir esse vídeo, beleza? Tamo junto!